Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que segunda-feira, segunda semana de novembro, e o palmeirense amanheceu essa segunda muito preocupado com a derrota para o Mirassol. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre desfalques do Palmeiras. Rapaz, que dor de cabeça que o Palmeiras vai ter nesse próximo jogo contra o Santos. Nesse vídeo também vamos falar aqui da opinião do Thiago Leifert, que ele vê com naturalidade, e eu entendo o que ele está dizendo, tá? Eu gostaria muito de passar isso para vocês, tá bom? E vamos falar da condenação do jogador Alan, que também vai ser outro desfalque para o Palmeiras, esse jogador que é muito importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, antes da gente começar, não se esquece de verificar sua inscrição no canal, o seu like também é muito importante. Palestrino, diariamente, aqui todas as semanas a gente vem e emite opinião aqui e fala e comenta sobre os jogos do Palmeiras, tá bom? Então é muito importante você estar aqui no canal engajado, inscrito e deixando o seu like, interagindo, conversando com a gente. Sempre é muito bacana ter esse papo com todos vocês, essa interação, beleza? Vamos seguir, vamos falar primeiro aí de Palmeiras e Mirassol, Mirassol e Palmeiras. O Verdão que perdeu lá no estádio do Maião, né, em jogo válido aí nesse último domingo, dia 9. Eu acho que foi a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, se não me falha a memória. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui. O Palmeiras perde o jogo por 2-1, um jogo de atuação muito abaixo, né, cara, do Palmeiras. Vocês vão convir comigo. O Palmeiras vem de jogos espetaculares, Palmeiras vem de atuações elogiáveis e a galera que é a corneta tá tudo voltando pra internet pra descer o pau no Palmeiras agora. Eu já falo pra vocês, calma gente, calma, o Palmeiras não vai vencer todos os jogos, não vai ser todos os jogos que os caras vão estar jogando a mil, como foi aquele jogo contra a LDU de virada que nós tivemos no Allianz Parque. Calma, o time oscila também, os melhores do mundo oscilam, por que o Palmeiras também não vai oscilar? Então, calma, segura a corneta aí que eu sei que vocês querem cornetar. Tem muita coisa nesse jogo aí, mas eu vou passar por cima daqui de algumas situações. Tem muita coisa que é para se cornetar, tem gente falando mal do Carlos Miguel, eu não culpo o Carlos Miguel. Tem muita gente aí cornetando alguns jogadores. Piquerez, que fez aí uma partida péssima ontem contra o Palmeiras, é um dos destaques do elenco, mas ontem jogou muito mal. O jogador lá do Mirassol, que eu esqueci o nome, estava deitando e rolando em cima dele naquela partida. Mas eu quero me deter aqui nos 3 gols que foram realizados essa última noite de domingo pelo Mirassol, foram 2, e o golaço do Vitor Roque também, que empatou a partida pro Palmeiras, mas o Palmeiras acabou tomando o segundo pro Mirassol. Primeiro gol do Mirassol aí num bate-rebate da entrada da área, drible da vaca lá no Felipe Anderson, ele já tá mais velhinho, ele não conseguiu acompanhar, né, a corrida do jogador do Mirassol, cruzamento para dentro da área, né, e gol no meio das pernas do Carlos Miguel. E aí todo mundo já ficou maluco, né? Os caras que já estão ali meio na dúvida com o Carlos Miguel toma um gol, né? Alguns vão falar que é um piruzaço, outros vão falar que não. Confesso para vocês que eu não enxergo como peru, embora tomar um gol com a bola debaixo das pernas para um goleiro é bem complicado, tá certo? Mas pro Carlos Miguel, que é um cara que tem 2,4 m de altura, acaba sendo até mais natural, né? Com mais facilidade, alguns chutes, os caras conseguirem encaixar e o goleiro não conseguir defender, tá? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que o erro não foi do Carlos Miguel. Para mim foi erro individual da zaga do Palmeiras, que não cobriu o jogador do Mirassol que chutou a bola, Felipe Anderson, que também não conseguiu acompanhar o jogador do Mirassol lá na lateral direita, e também o Palmeiras numa fase, numa noite muito ruim, errando muitos passes, e aquela bola, né, que ficou pingando para lá e para cá pelo alto, é muito complicado, às vezes gera muito perigo para as equipes, e gerou perigo para o Palmeiras nessa última noite. 1-0 para o Mirassol. Segundo gol do Palmeiras, golaço do Vitor Roque. Era o único na partida que eu uso de voz. Até estava abaixo na partida, mas era o único que ainda tenta alguma coisa. Cara, o Vitor Roque é um dos jogadores mais espetaculares que o Palmeiras tem hoje. O cara é brigador, o cara luta, o cara, sabe, corre, o cara é um tanque, ele chuta no gol, ele dribla, às vezes ele é meio afobado, é verdade, mas ontem era o jogador do Palmeiras que podia dar ali um alívio, um respiro pro Verdão, para quem sabe a gente sonhar e ter esperança de vencer a partida. Não à toa que para ele conseguir fazer um gol no Mirassol, que é um time espetacular, tá? Vamos falar do Mirassol já já. Ele tem que fazer um gol de bicicleta e um golaço, dica-se de passagem, né?
pro Vitor Roque, o Palmeiras empata lá num cruzamento para a área, a bola sobra no alto para ele vira com muita precisão a bicicleta, faz o gol e o goleiro do Mirassol, o Walter, só olha, tá? Então parabéns ao Tigrinho aí, comemorou brabo também, porque ele viu que a equipe do Palmeiras não estava desempenhando o que deveria desempenhar. E o terceiro gol do Mirassol, né? Lateral do Reinaldo, o gol mais polêmico, né? Rendeu aí falas do Gustavo Gomes no final da partida, dizendo que time que quer ser campeão não pode tomar gols como esse. E eu confesso também que concordo com o Gustavo Gomes nesse gol que o Palmeiras tomou, né? O famoso Cuca-Ball, vocês lembram? Que foi o Cuca que originou essa jogada com o Marcos Rocha no Palmeiras, jogando para dentro da área, alguém cabeceando, dando uma casquinha, a bola entrando dentro do gol. No final das contas, acabou culminando no segundo gol do Mirassol. Mas de fato, cara, time que quer ser campeão não pode tomar gol assim, cara. De fato é vergonhoso, o Palmeiras muito abaixo, né? Um detalhe muito importante que o Palmeiras vinha desempenhando muito bem nas últimas partidas é que o Palmeiras não errava passe, era muito difícil, cara. Ontem, qualquer jogador, inclusive até o Vitor Roque, que pra mim foi um dos destaques do Palmeiras na noite, mesmo jogando um pouquinho abaixo também do que ele pode entregar, cara, putz, Palmeiras, qualquer jogador, os caras estavam errando muito passe, cara. E aquilo, velho, a gente não pode falar que foi só erro do Palmeiras. Eu acho que o mérito é todo do Mirassol, velho. Esse time do Mirassol é impressionante. Ele tá passando o carro em todo mundo que vai jogar contra eles lá na casa deles, velho. Eles não perderam jogos no Campeonato Brasileiro até agora. O Campeonato Brasileiro vai acabar. Eles não perderam um jogo em casa, mano. Ó, Mirassol, acabou de chegar da Série B, bicho. Tá deixando pra trás Grêmio, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo. Isso é um time de destaque, cara. É o time carrasco. E aí que vai culminar muito do que o Thiago Leifert vai falar a seguir, que eu vou colocar pra vocês. O Palmeiras perder pro Mirassol na casa deles não é assim de tudo vergonhoso, porque os caras estão fazendo um trabalho espetacular. O Mirassol é uma ascensão do Campeonato Brasileiro, tá jogando leve, tá jogando sem peso. Aquele Reinaldo, lateral, meu amigo, o que aquele cara, parece que ele tirou não sei quantos quilos dos pés quando ele tava no São Paulo, quando ele jogou no Grêmio. Ele tá jogando no Mirassol tranquilinho, cara, tá parecendo uma pena, velho. Jogou pra caramba, deitou em cima do Palmeiras o Reinaldo ontem, não à toa, ele também foi o cara que jogou a bola lá de lateral, né? E o Palmeiras perde esse jogo pra esse time espetacular do Mirassol, né? Que vem fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mérito do Mirassol, tá? E o Palmeiras segue a sina de não vencer times ali do primeiro escalão, né, do G6, né? O Palmeiras não venceu nenhum dos clubes hoje que tá no G6 durante todo o Campeonato Brasileiro. Lembrando que, antes que você queira se desesperar, esse Mirassol aí ainda vai pegar o Flamengo na casa deles ainda, né? Não no Maracanã, na casa do Mirassol, e promete dar calor pro time do Flamengo também, tá? O Flamengo que agora colou, venceu o jogo contra o Santos por 3-2 aí no final de semana e colou novamente no Palmeiras. O Palmeiras só é líder porque tem uma vitória a mais que o Flamengo. Complicou muito a vida do Verdão nesse Campeonato Brasileiro novamente. É o que eu imaginava, vai ser ponto a ponto. O time do Flamengo é muito bom, o time do Palmeiras é muito bom. Rodada passada o Flamengo vacilou, o Palmeiras somou pontos, ganhou o seu jogo. Agora o Palmeiras deu aquela vacilada, o Flamengo ganhou o seu jogo, empatou. É ponto a ponto, cara, de fato é as duas equipes mais fortes do campeonato, eu não me surpreendo com isso. Agora, uma noite imperfeita do Palmeiras, né? Jogando muito abaixo, Reinaldo deitando e rolando em cima do Palmeiras, e a cereja de bolo que todo mundo tá reclamando é a narração do Galvão Bueno. Puta merda. Ô Galvão Bueno, pega o boné, meu amigo. Pô, já deu, cara. Você tá mais na televisão hoje por prestígio do seu nome, do que você fez na sua carreira, merecidamente, porque você é um extremo exemplo no futebol de narrações, cara. Eu lembro várias vezes de ter me emocionado quando eu era pequeno, ver a seleção brasileira sendo narrada por você, mas a idade bateu, né, meu amigo? A idade bateu, não conseguia acertar o nome dos jogadores, vira e mexe, tava errando o nome deles. Enfim, uma narração aí que deixou muito a desejar, principalmente a torcida palestrina. Palmeiras uma péssima noite, o Galvão Bueno narrando muito mal o jogo e o Reinaldo deitando e rolando pra cima do Palmeiras. Detalhe aqui que eu quero falar pra vocês. O Verdão perde aí um jogo que não era razoável pra gente perder, cara. Esse jogo pra mim não era razoável, tá? Eu contava que o Palmeiras vencesse, por mais que tivesse as dificuldades contra o Mirassol. Por que eu falo isso, que não era razoável? Porque o jogo razoável do Palmeiras perder, né, e vamos lá, perder essa gordurinha que tinha pro Flamengo de 3 pontos, é o jogo do próximo final de semana, dia 15, contra o Santos.
Sabe por quê, Palestrina? A gente vai ter muitos desfalques, cara, pra jogar contra o Santos lá na Vila. Então, esse jogo ter perdido pro Mirassol não foi um jogo razoável pro Palmeiras, não. Um jogo que a gente podia, né, até entender aí uma derrota seria contra o Santos na semana que vem, que é um time que tá brigando pra não cair, vai dar tudo de si, e o Palmeiras todo desfalcado. Aí a gente ia entender, né, que uma derrota do Palmeiras. Mas ontem, por mais que o Mirassol seja esse time muito bom do Campeonato Brasileiro, não perdeu em casa, parabéns ao Mirassol. Ontem, eu confesso pra vocês, e eu acredito que toda a torcida do Palmeiras vai estar comigo, ontem todo mundo tava confiante que o Palmeiras ia voltar com pelo menos 1-0 pra casa, somando mais 3 pontos do Campeonato Brasileiro, hein? Rapaz, foi uma derrota doída pro Palmeiras ontem lá em Mirassol, e agora vai ter que dar vida mesmo desfalcado jogando contra o Santos no próximo sábado, tá? E para ajudar, né, nos desfalques, o Anderson Pereira também já está suspenso, tomou amarelo aí e já é outro desfalque para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quero saber muito o que vocês pensam desse jogo aí. Tenho certeza que muita gente ficou braba. Ó, dá uma segurada, cara. Segura na corneta. De fato, o Palmeiras teve uma noite abaixo. Tem muitas críticas. O Abel veio na coletiva e falou que é natural, tal, não sei o quê, dando aquela apaziguada. Mas as informações que circulam nos bastidores é que os caras estão mordidos lá dentro do Palmeiras. A comissão técnica tá doidinha por ter perdido esse jogo aí. Comeu o toco de todo mundo lá dentro pelas falhas que nós tivemos nesse jogo contra o Mirassol, e essa pressão tem que de fato existir, porque o Palmeiras briga para ser campeão brasileiro. E se tem jogadorzinho aí fazendo manha porque perdeu um jogo, mas estão esquecendo que a gente fez lá no passado, outros jogos aí que a gente jogou espetacular, eu falei, tudo bem, passado já ficou para trás, vocês não ganharam nada ainda, vocês têm que correr atrás para ganhar esse campeonato brasileiro. Jogar em time grande é pressão mesmo, velho. Você vai perder um jogo que você não podia perder, o pau vai torar mesmo, tá? Vai ter cobrança e é natural, né? Eu vejo isso com naturalidade. Quero saber muito a opinião de vocês sobre esse jogo de Mirassol e Palmeiras. E quero terminar essa parte aqui dizendo, cara, parabéns ao Mirassol, cara. O Mirassol, de fato, é uma surpresa nesse campeonato brasileiro e tá envergonhando. Ó, times como Internacional, Grêmio, São Paulo, Santos, que são tidos aí como clubes maiores, que tem arrecadação maior. Ó o Mirassol, hein, dando um tapa de luva na cara de vocês aí, jogando sem peso, sem jogador estrelão, sem técnico estrelão, tá aí em quarto colocado e vai pra Libertadores do ano que vem, na minha opinião, sem repescagem, tá? Vai cair direto na chave da Libertadores aí, se classificar pelo Campeonato Brasileiro. E vamos lá, rapaziada, vamos ver aqui o que o Thiago Leifert tem a dizer desse jogo. Encara esse jogo, essa derrota do Palmeiras com muita naturalidade, vocês vão entender o que ele tá dizendo aqui. Vou trazer aí esse react do Thiago Leifert, cara sempre muito ponderado, gosto muito dos comentários do Thiago Leifert, é um cara isento, tá? Ele comenta futebol com muita leveza e é assim que o futebol deve ser comentado, junto aí com o seu companheiro de bancada, o Vitor Canedo, também que é um excelente comentarista. Eles vão falar aí dessa derrota do Palmeiras e eu quero que vocês prestem muita atenção no que o Thiago Leifert vai dizer. Bora! Só Mirassol e Palmeiras eu falo em 2 minutos, antes de a gente falar do jogo mais importante. Sabe por quê que eu falo rapidinho de Palmeiras e Mirassol? Porque eu achei natural. Não surpreendeu, né? Natural. Acho que perder pro Mirassol lá em Miras é natural. Mirassol é um time... O Mirassol, como não tá disputando só o Campeonato Brasileiro, 100% focado no Campeonato Brasileiro, joga leve, porque assim... Não, quando entrou no campeonato, quando a gente começou o campeonato, ninguém dizia que o Mirassol ia ficar no G4, certo? Tudo que vier do Mirassol é lucro. Se o Mirassol pegar a Sul-Americana, era lucro. Pegar a Libertadores era lucro. Então eles estão jogando muito à vontade, eles estão muito leves. Eles têm a confiança de arriscar, eles têm a confiança de tentar algo mais. Eles estão com muita vontade, eles voltam para se recompor rápido, eles atacam rápido. Eles têm algumas jogadas muito específicas com o Reinaldo. O Reinaldo tá jogando leve, até o Abel fala disso na coletiva. Então, o Reinaldo ontem aparecia no ataque que era beleza, deu umas 6 finalizações. Se bobear, total. Cara. Então assim, não tô falando que... E um detalhe, ele matou a pau aqui no que ele falou sobre o Mirassol, jogando com muita tranquilidade, só se dedicando pro Campeonato Brasileiro, sem peso da torcida, né, que um time grande tem esse peso, como eu falei pra vocês. Mirassol acabou de vir, tranquilinho, na humildade, tá jogando muito bem, Reinaldo jogando bola pra caramba, e aos críticos aí que querem cornetar o Carlos Miguel, o Carlos Miguel fechou o gol, eu lembrei agora, hein? O Carlos Miguel pegou, fez defesas importantes lá, porque o jogo do Mirassol, o Palmeiras saiu barato, hein? O Palmeiras poderia ter levado mais gols pra esse time amarelo aí. Rapaz,
O Carlos deram um calor aí na zaga do Palmeiras, principalmente aí comandado pelo Reinaldo lateral, jogando pra caramba o Reinaldo, quem diria, hein? É sorte, não tô falando nada disso não. É mérito mesmo. É legal, eles estão aproveitando a oportunidade. Só tem um campeonato pra jogar, tem uma ótima estrutura, o time foi bem contratado, bom treinador, tá tudo funcionando, eles jogam bem e é difícil de ganhar deles lá. Cara, pra conseguir fazer um gol no Mirassol, o Vitor Roque teve de arrumar a bicicleta, pô. Um gol de bicicleta, tão difícil que tava pra chegar no gol deles. Então, cara, bom pra caramba. Achei que o Mirassol, e é normal, eu acho que até se o Abel tá lá na luzinha dele, com os assistentes, fazendo um planejamento de pontos, eu acho que perder pontos para o Mirassol devia estar dentro da expectativa deles. Aí eu discordo, tá? Por mais que o Mirassol ele tá fazendo uma campanha espetacular, eu não acho que o Abel tava contando com uma derrota nesse jogo não, tá? Principalmente com o que vai acontecer com o Palmeiras no próximo sábado contra o Santos. A gente vai jogar com o time, o time 2 do Palmeiras praticamente, né? Tem expectativa aí de 7 a 9 desfalques, nós vamos falar ainda nesse vídeo. É praticamente um time diferente que o Palmeiras vai pegar o Santos, né? Vai jogar contra o Santos. Muito complicado, tá? Então acho que se tinha um jogo que o Abel calculava, né, perder essa gordurinha aí contra o Flamengo, seria no jogo contra o Santos, não nesse jogo contra o Mirassol. Já tinham perdido no Allianz, certo? Foi empate, não foi? No Allianz Parque. Sim, foi empate, foi acho que na volta da Copa do Mundo. O Mirassol ao lado do Flamengo, né, são os únicos dois times que não perderam em casa em todo o campeonato. Puta, isso é demais, cara. E estamos falando aqui de uma temporada de estreia do Mirassol, que vai conseguir uma vaga direta na Libertadores, e é um time muito chato em casa. Ele não tem a melhor campanha em casa, é do Flamengo, mas o Mirassol tá com 39, tem 4 times com 39 e o Flamengo com 41, contando só mandante. E é muito louvável. Era um jogo até para o torcedor do Flamengo também, quem tá na caça e quem tá fugindo ali do Leão. O torcedor também olha para a tabela e fala, cara, é esse o jogo, é essa rodada. O Flamengo vai pegar o Santos em casa e o Palmeiras vai visitar o Mirassol, tem que ser aqui. Senão vai ficar difícil, né? Porque era uma rodada que casava muito bem. Assim como na rodada anterior, o Palmeiras recebeu o Santos, que apesar de ser clássico, o Palmeiras era muito favorito, e o Flamengo visitou o São Paulo. Então também era uma rodada mais favorável ali pro Flamengo, pro Palmeiras, e calhou, né? O ponto é que o Flamengo tirou 3 nessa rodada. O Palmeiras não conseguiu sequer empatar, então já embolou tudo, os dois estão iguais, mas concordo muito com você, que era um jogo... E Mirassol e Fluminense, o Fluminense até jogou melhor durante a maior parte do jogo, mas os 20 primeiros minutos ali foi um sufoco danado. Você lembra Corinthians e Mirassol? Vocês lembram Corinthians e Mirassol? Lembro que foi 3-0, muito enganoso também. Um amasso do Mirassol. O Corinthians jogou 3 vezes, acertou as 3, mas um amasso do Mirassol. Mirassol, uma pressão difícil pra caramba, meu. Lá na Neoquímica. Agora, uma estatística que é para incomodar o torcedor do Palmeiras, os campeonatos de pontos corridos são 38 rodadas, todas valem a mesma coisa, mas o Palmeiras vai terminar o campeonato sem vitória contra times do G4. 6 jogos, né? Estamos falando contra... Não é preocupante o Palmeiras perder 3 pontos para o Mirassol, dado o que o Mirassol vem jogando no Campeonato Brasileiro. Mas o que é preocupante é que o Palmeiras não venceu nenhum time do G6, hein? A gente já falou isso aqui, o Canedo aí tá repetindo aqui. Cara, isso é preocupante pro Palmeiras, hein, velho? Isso é preocupante realmente. Isso sim, de fato, deve colocar aí uma pulga atrás da orelha da cabeça do Abel Ferreira. O Palmeiras precisa ser mais decisivos nesses jogos, né? Com esses times do Campeonato Brasileiro do G6, né? A oportunidade já foi. 2 vezes contra os outros 3 primeiros. Então... 2 empates e 4 derrotas. Tem que incomodar. É o tal do jogo grande que o Palmeiras está acostumado. E o Palmeiras não conseguiu vencer o Mirassol, perdeu uma, empatou outra. Contra o Flamengo perdeu as 2. E contra o Cruzeiro perdeu uma e empatou outra. Chato, né? Complicado. Tem aí no meio problema de arbitragem. Tem aí no meio calendário. Aí eles já vão falar um pouco mais amplamente do campeonato. O que eu queria trazer aqui da análise do Thiago Leifert é o que ele falou de naturalidade, né, do Palmeiras perder para o Mirassol devido a esse
desempenho, né, cara, impressionante do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Ninguém cogitava de fato que o Mirassol ia estar no G4 do campeonato e tá aí, envergonhando muito time que se diz grande, né, botando os caras tudo na roda, e ontem botou o Palmeiras na roda também, ganhou o jogo. Era pra ter sido mais se o Carlos Miguel não tivesse feito boas defesas também. Posta aqui nos comentários, Palestrina, quero saber como é que você tá, mas ó, ao mesmo tempo eu já falo pra você, eu já dou o recado, calma, a gente já esperava que ia ser ponto a ponto, né? Agora o Palmeiras já não pode vacilar mais. E agora tem um jogo pela frente contra o Santos, que, rapaz, esse jogo tá me deixando preocupado, tá? Esse jogo aí, porque o nosso arquirrival aí, o Flamengo, que tá na cola, eu já dou o jogo como ganho pro Flamengo. Pode tudo acontecer, é verdade, né? Mas eu acho muito difícil o Flamengo perder pro Sport nessa rodada também, que eles tenham atrasado. É muito difícil, gente. Muito difícil o Flamengo perder pro Sport. E o Palmeiras vai encontrar uma parada dura contra o Santos. O Santos tá na degola, ainda tem chances, né, de se recuperar no campeonato e não cair. E vai jogar com o time ali deles, que é o titular. E o Palmeiras com muitos desfalques. E para falar de desfalques, vamos falar aqui de um específico para vocês, que agora, meu amigo, a casa caiu, né? Como vocês viram na thumb aí. O meia Alan do Verdão havia sido suspenso no dia 23 de outubro por 2 partidas pelo STJD, né? Pela expulsão contra o Fluminense lá na vitória de 2-1 do Palmeiras no dia 23 de julho. Foi julgado nesse último dia 23 de outubro. A cria da academia, ele foi aí enquadrado, o Palestrino, no artigo 250, que diz o seguinte aí nos 2 pontos. Primeiro, ponto 1. Impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disputa de jogo, uma oportunidade clara de gol, né, pontuação ou equivalente. E no inciso 2 aí do artigo 250, empurrar assintosamente o companheiro ou adversário fora da disputa da jogada. Eu quero mandar um recado aí se é que vai chegar, né, pro STJD, que se eles forem punir todos os jogadores que fazem isso, eles vão ter que punir toda a rodada, tá? Porque toda rodada tem algum tipo de jogada como essa que o Alan fez. Mas beleza, tem o artigo, tá aí, tem que ser respeitado. O que me chama a atenção é só o Alan, né? Teve outros casos no Campeonato Brasileiro que aconteceu, né? Lances semelhantes e os jogadores não foram denunciados. O Alan foi e agora está colhendo aí a sua condenação. Lembrando que o Palmeiras tinha entrado, né, com um recurso junto ao STJD, né, que concedeu o efeito suspensivo para o Alan, e aí ele foi liberado para atuar desde então, desde o dia 23 de outubro. O Tribunal Pleno julgou novamente o caso nesta segunda-feira, dia 10, e manteve a suspensão do atleta, que está fora também do jogo contra o Santos no próximo sábado, dia 15. Então você já soma aí. Andreas Pereira, suspenso por causa de cartão vermelho, o terceiro cartão amarelo. O Alan tá fora, porque vai ter que cumprir suspensão aí, efeito suspensivo do STJD. Aí surgiu também aí, ó, Piquerez, Facundo e Emiliano Martins convocados pela seleção uruguaia aí de última hora, desfalcando o Palmeiras, somando já 5 jogadores que não participarão desse jogo contra o Santos. Tem o Vitor Roque, 6, que vai aí servir a seleção brasileira. Sacanagem, né, velho? O Vitor Roque, ele merece de fato a convocação, mas pô, pra jogar amistoso, o Ancelotti, o CBF, vocês estão de sacanagem, né, velho? Palmeiras disputando o campeonato, olha, sinceramente, é umas coisas que é dolorido, cara, pra gente que é torcedor do Palmeiras. Então, já confirmado, já são 6 jogadores que não estarão presentes neste jogo contra o Santos. Lembrando que tem Gustavo Gomes, que ainda, até o momento que eu tô fazendo esse vídeo, não vi se saiu convocação da seleção paraguaia. Tem aí o Sousa também, que pode ser chamado, né, para a seleção paraguaia. Tem o Aníbal Moreno e tem o Flaco Lopes também para a seleção argentina, tá? Então, cara, o Palmeiras vai muito destruído, o seu elenco, para esse jogo contra o Santos, e é uma coisa que tá preocupando demais a torcida do Palmeiras. Eu estou extremamente preocupado para esse jogo de próximo sábado. Já é uma sacanagem marcar esse jogo em plena uma data FIFA, não é? O Palmeiras deveria ter brigado com a CBF para não marcar esse jogo em plena data FIFA. Segundo, expulsões, né, lesões de jogadores, né, e convocações acabaram aí de dar o estopim dessa bomba que vai estourar, hein? Se o Palmeiras perder esse jogo contra o Santos, meu amigo,
é bem capaz de perder a liderança do Campeonato Brasileiro. Muito ponto ainda para ser disputado, o campeonato não está perdido, mas vai ser uma rodada crucial desses jogos aí, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, com jogos aí que foram atrasados e agora vai ser realizados na data FIFA. O Flamengo também tem alguns desfalques aí de convocações, é bem verdade também. Quero saber a opinião de todos vocês, derrota do Palmeiras, derrota amarga pra caramba. Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Posta aqui nos comentários, vamos dar aquela interagida. Eu passei algum tempo também sem trazer para vocês novos vídeos, tive alguns problemas aqui pessoais que eu precisei resolver, tá? Eu tô tendo que correr atrás de emprego, porque só manter-se do YouTube tá sendo muito complicado, por isso que a gente sempre fala para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque assim o robozinho do YouTube entende que o conteúdo aqui é bacana e acaba trazendo mais palmeirenses aqui para interagir com a gente no canal, tá bom? Então é por isso que vocês estão vendo aí que os vídeos estão com menos frequência aqui no canal, mas eu pretendo retomar aí com pelo menos um vídeo por dia aqui no Notícias Meu Verdão, tá bom? As informações por hora do Palmeiras são essas. Eu volto num próximo vídeo quando surgir mais informações relevantes sobre o Palmeiras e avante palestra, é claro. Peço sempre a bênção do Papai do Céu sobre esta segunda-feira a todos vocês. Te vejo numa próxima.